Olá, você já teve uma crise existencial? Ah, pastor, isso é coisa de filosofia, isso é coisa de filósofo. Bom, é óbvio que quando pensamos na filosofia como uma categoria que nos leva a pensar, a refletir sobre tudo, inclusive sobre a vida, parece que é um campo em que dá conta de lidar com a pergunta existencial talvez mais relevante. Afinal de contas, por que motivo estou na Terra? Eu digo para você que é na palavra de Deus, não é na sociologia, não é na psicologia, não é em nenhuma outra ciência humana que vamos encontrar resposta a essa pergunta existencial, mas em Deus. Nele subsiste a resposta para esta pergunta. Já se perguntou isto? Afinal de contas, por que estou na Terra? Por que existo? Por que eu nasci? Por que eu nasci desse jeito, naquele tempo? E a gente então, vez e outra, por não compreender a razão da nossa existência, entramos numa profunda crise existencial, que nenhuma filosofia existencialista, por exemplo, daria conta de explicar. Talvez ao máximo fazer algumas reflexões, mas não aquietaria o nosso coração. Eu quero então apresentar para você pelo menos 5 razões básicas, relevantes, bíblicas, que vai responder a essa pergunta de forma objetiva. E ao longo dos domingos subsequentes, iremos destrinchar parte por parte, até que então possamos entender de forma mais profunda, mais clara, esses valores que apresenta agora de uma forma simplificada e objetiva. E a primeira razão que podemos te apresentar para você entender a razão da sua existência é que você foi planejado para agradar a Deus. Bom, escute o que diz a Bíblia. Aliás, é à luz da palavra de Deus que quero propor essa reflexão. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz: Tu, Senhor, criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Para o prazer de Deus, todas as coisas existem e foram criadas. Deus, como Criador, como detentor da vida, como Senhor que chamou a existência o que não existia, criando a mim, a você e tudo o que os nossos olhos contemplam, segundo a palavra de Deus, Ele cria todas as coisas e tudo existe nele para alegrar o coração dele. Em outras palavras, nós existimos para agradar a Deus. Não é à toa em que vivemos um conflito enorme quando temos que tomar uma decisão por Deus, porque tudo em nós, por mais que venhamos a ignorar, vive no trajeto da fuga de Deus por causa do pecado. Ao mesmo tempo em que, olhando para as origens, sobretudo pensando na história de Adão e Eva, numa relação íntima com Deus, num paraíso, percebemos que isto que hoje é uma necessidade, lá era totalmente preenchida. Mas em Cristo podemos novamente aprender esse caminho de como agradar a Deus. Aliás, o nome disto é adoração, porque adoração não é música, adoração não é dança, adoração não é outra coisa senão um estilo de vida em que eu e você possamos de alguma forma agradar a Deus com a nossa vida. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Noé fez Deus sorrir. Você vai encontrar também, quanto ao Davi, o grande rei Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. É isso que nós chamamos de adoração. Existimos para agradar a Deus. Essa é uma boa resposta. Biblicamente falando, a primeira e mais relevante resposta. Existimos para o louvor da glória de Deus. Porque quando você olha, por exemplo, um quadro de Mozart, um quadro de um artista famoso, ou uma canção de Mozart, uma arte qualquer que aponta para o artista, você vai perceber que aquela arte, seja a música, seja uma tela, seja uma escultura, qualquer arte aponta para o artista e revela o caráter do artista. E nós, como a coroa da criação de Deus, certamente iremos apontar com a nossa vida, na medida em que nós agradamos a Deus, iremos apontar com a nossa vida para o Criador. Certamente, quando pensamos a partir dessa perspectiva, não é difícil entender o que vem depois. Por exemplo, nós também fomos formados para fazermos parte da família de Deus. Você já esteve observando como é
a família e o valor dela. Quando há uma situação difícil dentro da família, aquilo provoca um dano para todos os membros. Não tem como um pai e uma mãe em conflito não afetar os filhos, um avô doente não afetar toda a família. Em outras palavras, um membro da família afetado afeta todo o sistema familiar. Isso significa dizer que a família é importante. E agora, numa categoria mais elevada, a família espiritual ou a família de Deus é extremamente importante. E nós existimos para fazermos parte desta família. Olha o que diz a palavra em Efésios 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Em Cristo, Deus nos permite fazermos ou termos acesso à família de Deus ou à sua família. Deus nos quer vivendo em família, espiritualmente falando. É por isso que nos chamamos de irmãos, porque entendemos que Deus, como nosso Pai, produz em nós esse sentimento de família. E nós somos feitos, formados, criados para fazermos parte da família de Deus. Uma terceira resposta bíblica está lá em Romanos 8:29, quando a Bíblia diz: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se fomos criados para agradar a Deus, se fomos formados para fazermos parte da família de Deus, também fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Lá no início da igreja, quando a igreja nascia, as pessoas passaram a ter um comportamento muito parecido com o comportamento de Jesus Cristo. Então aqueles que olhavam para essas pessoas diziam: ali está um cristão, ou um pequeno Cristo, alguém que projeta a pessoa de Cristo enquanto vive, enquanto se relaciona, enquanto gasta dinheiro, enquanto trata com a família, com o amigo, enquanto trabalha, alguém que consegue refletir Jesus Cristo na sua vida. Isso é ser cristão. E esse é um terceiro propósito para nós. Nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. O nome disso é discipulado. Cristo nos chamou para sermos discípulos. Entenda isto. A Bíblia deixa bem claro que alguém que quer seguir Jesus tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz. Esse caminho da negação, da nossa vontade, dos prazeres, esse caminho que nos leva a uma aliança com Deus, a viver um evangelho que envolve calvário, cruz, sacrifício, luta, abnegação, negação da vontade, isto é muita coisa se você for olhar na perspectiva humana, mas é nada se levar em consideração o grande sacrifício de Jesus por nós. Então, temos que nos tornar semelhantes a Jesus. Uma quarta resposta está lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos ou as pratiquemos. Veja só, o texto aqui de Paulo aos Efésios está dizendo que nós somos moldados por Deus para servi-lo. Nós existimos para servir a Deus. E sabe como é que nós servimos a Deus? Servindo pessoas. Deus de nada precisa, não há nada em nós que acrescentaria em Deus alguma coisa. Então, na medida em que nós servimos a um dos pequeninos, como diz a palavra, estamos servindo a Deus. Ao acolher alguém que está enlutado, alguém que está atrás das grades, no hospital, alguém que está sofrendo, passando necessidade, fome. Enfim, quando fazemos uma obra que, segundo a categoria do texto, é boa obra, não é uma obra qualquer, é uma obra de excelência, isso automaticamente tem a ver com servir a Deus, porque servimos a Deus servindo pessoas. Se você não serve a ninguém e só serve a si mesmo, você está vivendo sem um propósito eterno na sua vida. Nós temos que nos amar, como diz a palavra, mas amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Por último, lá em João, capítulo 17, verso 18, a Bíblia diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, uma quinta resposta à pergunta que fiz lá atrás é que eu e você fomos feitos para uma missão. Nós existimos por causa de uma missão. Deus conta com você, você sabia disto?
Ele tem anjos para trabalhar em seu favor. Ele é Senhor de tudo e pode fazer o que Ele quiser, mas Ele decidiu contar com você. Deus decidiu dividir a tarefa com você. Jesus Cristo começou uma grande missão, que é levar ao homem, né, um entendimento da necessidade do arrependimento, do perdão, de retomar uma vida com o Pai, de pensar a eternidade, de desejar morar no céu, de estreitar uma aliança com a palavra, em obediência às Escrituras. Cristo começou esse ministério, ou esta missão. E diz então o texto que Ele também nos enviaria. E esta missão é para todos nós. Todos que nos entendemos participantes do reino de Deus, temos esta missão. Se você não é capaz de alcançar alguém além de você mesmo, você não está cumprindo a sua missão. É preciso também ser um missionário. Alguns pensam, quando falamos de missionário, como alguém que está lá longe. Mas você é um missionário ao coração do seu pai, da sua mãe, de um vizinho, de um amigo. Você é alguém que Deus conta para repartir as boas novas. E que boas novas são estas? O próprio Evangelho, a boa notícia de salvação, que há sim solução para o homem pecador, de que Deus perdoa pecados e que o nosso nome pode ser escrito no livro da vida. Afinal de contas, por que razão eu e você estamos na terra? 5 palavras definem isto: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. 5 propósitos pelos quais nós existimos, e se nos dedicarmos a isto, não iremos enfrentar uma crise existencial. Saberemos por que levantamos todos os dias e por que vivemos e por que existimos e nos movemos em Deus. Deus te abençoe e nos ajude a compreender a razão da nossa existência. Amém.